E aí, pessoal, tudo certo? Vamos para mais um vídeo então. Não esquece, como sempre, dá uma curtida aqui no vídeo, se inscreve no canal, compartilha, vamos fazer esse conteúdo chegar para o maior número possível de pessoas e assim a gente vai ajudando quem precisa para adquirir esses conhecimentos, beleza? Hoje vamos tratar algum tema um pouquinho mais diferente, um tema um pouquinho mais diferente. O que que é? O que a pessoa precisa para ter qualidade segurada, para ser segurada da Previdência Social. Por que vamos tratar disso agora? Basicamente é o seguinte: para que uma pessoa tenha direito a um benefício da Previdência Social, basicamente tem duas únicas formas. Ou ela ser um segurado da Previdência Social, ou ela ser um dependente de um segurado da Previdência Social. Então, se a pessoa não se enquadra em uma dessas hipóteses, ela não vai conseguir um benefício previdenciário. Beleza? Então, por isso que tem que saber de cor, tem que saber muito bem esses elementos aqui, tá bom? Para saber como que a pessoa faz para ser um segurado da Previdência Social. Então, para esclarecer, vamos lá. Só para lembrar, isso daqui do segurado da Previdência Social, o rol de segurados da Previdência Social está no artigo 11 da Lei 8213. O que é o rol? Os tipos de segurado da Previdência Social. É uma lista deles. Tem muitos tipos de segurado, mas vamos nos atentar principalmente para os principais deles, beleza? Qual que é o principal segurado da Previdência Social? O empregado. O empregado está no inciso primeiro desse artigo 11. Então, o que vai ser o empregado? O empregado é a pessoa que presta serviço CLT, por exemplo, para alguém. Ela vai ser um funcionário de uma empresa, de qualquer tipo de empresa, pode ser até um funcionário de alguém que seja MEI, por exemplo, porque o MEI também se enquadra como empresa. Então, o que seria um empregado? Alguém que presta serviços no molde CLT para alguma empresa. Isso seria normalmente a regra. Existem algumas exceções, mas se a gente for tratar delas aqui, vai alongar bastante o vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui embaixo no canal e a gente vai tratar qualquer coisa, a gente trata disso em algum vídeo específico. Só colocar aqui que a gente pode colocar ali para fazer um vídeo específico sobre isso, beleza? Qual que seria os outros tipos de segurados da Previdência Social? Empregado doméstico. O empregado doméstico sempre teve uma certa dificuldade ali para ser enquadrado como segurado da Previdência Social. Mas, recentemente, faz alguns anos ali, ele foi enquadrado no inciso segundo da Lei 8213 e tá aqui, ó. Como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. Por que contínua? Porque tem toda aquela discussão do empregado doméstico, quando ele é diarista, quando é empregado doméstico mesmo. Então, precisa ser alguma coisa contínua e, segundo o entendimento atual ali, está mais ou menos ali pelo menos uns 3 dias por semana, para que seja considerado como empregado doméstico. Aí tem todas essas questões, mas só para saber que empregado doméstico é um pouquinho diferente do empregado normal, beleza? Tá. Agora vem um outro. Esse aqui gera bastante confusão. Normalmente as pessoas costumam chamar ele de autônomo. O autônomo realmente ele existiu, continuou por bastante tempo, mas ali em 2003 foi mudado isso. E todos os autônomos, os anteriormente conhecidos como autônomos, foram considerados como contribuintes individuais, ou seja, o contribuinte individual. Eu, como advogado ou professor, alguém que presta serviço, pessoa física mesmo, vai lá e presta serviço para alguma empresa ou para alguma outra pessoa, encanador, taxista, qualquer pessoa que não seja vinculada à CLT ou algum outro tipo de vínculo ali similar ao de empregatício, vai ser o contribuinte individual. E o contribuinte individual, por ele prestar atividade remunerada, exercer uma atividade remunerada, também considera como segurado da Previdência Social. Beleza? Aí agora tem mais dois tipos de segurados. O próximo vai ser o trabalhador avulso. Para a gente que, dependendo da região que você mora, o trabalhador avulso deve ser um pouquinho mais difícil de você compreender. Portanto, vamos ver alguns exemplos aqui de trabalhador avulso só para vocês pegarem.
carregador de bagagem em porto, guindasteiro, ensacador de café, cacau, sal, amarrador de embarcação. Basicamente, o que, que é segundo a legislação 8213, o que, que seria o trabalhador avulso? Então, trabalhador avulso, quem presta a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. Então, o que, que é? Ele deixa bem claro que a pessoa não é empregado daquela empresa. Por que, que ele não vai ser empregado daquela empresa? Porque, na verdade, ele não está vinculado à empresa, ele está vinculado a um órgão específico, um organismo específico que vai localizar aqueles trabalhadores avulsos que estão inscritos nele e, a depender da demanda de alguma empresa que chegou, por exemplo, para quem trabalha em portos, veio uma empresa pedindo para alguém fazer o descarregamento de determinado equipamento que chegou. Então ele vai localizar quem está na vez, por assim dizer, e vai colocar essa pessoa para trabalhar ali. Ele não tem vínculo com a empresa que ele vai descarregar, ele tem vínculo com o organismo ali. Beleza? Tá. E qual que é o último ali que a gente pode considerar, segundo a legislação ali, os básicos? Seria o trabalhador rural. O trabalhador rural, eu acredito que não tem muito que a gente precisa falar. Basicamente é quem possui vínculo ruralista. Pode ser a pessoa que trabalha em lavoura, pode ser a pessoa que é pescador, determinar essas pessoas e todas essas pessoas, lembrando que não é o dono das terras, aquele grande proprietário de terras que contrata pessoas, não. Olha, presta bastante atenção na definição. Como segurado especial, esse é o nome do segurado que é normalmente rural. Segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que individualmente, pode ser uma pessoa específica, por exemplo, boia fria, ou em regime de economia familiar, aquela família que faz faz todo o trabalho dela para a subsistência e o pouco que sobra ali eles fazem a venda, ainda que com auxílio eventual de terceiros. Eventual. Por que eventual? Não pode ser empregado. É aquele negócio ali, fiz uma diária para alguma outra família ali e eles também fizeram uma diária para a gente, para dar uma ajuda na hora da colheita, ou na época que estava ali, a pesca estava muito forte ali, a gente pediu ajuda e assim por diante. Então, são pessoas que fazem, às vezes, essa ajuda ali, tá bom? E quais são os tipos de proprietários, né? Quais são os tipos de segurado especial? Produtor, pode ser em agropecuário, seringueiro, pescador artesanal, o cônjuge ou companheiro dessa pessoa, filhos maiores, atualmente, filhos maiores de 16 anos ou a esse equiparado, tem que ser a pessoa que mora ali e tal, dependente daquela pessoa que é ruralista, beleza? Então, esses são os principais segurados. Mas tem mais um, tem mais um. Vocês devem ter percebido ali que todos esses aqui que eu citei têm uma característica em comum. Qual que é? Trabalho remunerado. Eles fazem um trabalho e recebem uma remuneração por isso, seja como contribuinte individual ou como empresa empregada. Beleza? Mas tem um que não faz o trabalho remunerado. Quem que é? É o segurado facultativo. O que é o segurado facultativo? É alguém que não trabalha remuneradamente, e, consequentemente, não tem obrigação para contribuir com a Previdência Social. Mas essa pessoa tem a possibilidade, se ela quiser, sem qualquer obrigação, de contribuir para a Previdência Social. Mas aí essa pessoa só pode garantir a qualidade de segurado, ser segurado da Previdência, a partir das contribuições em dia para a Previdência Social. Beleza? Então, basicamente, esses são os segurados da Previdência Social. Se você se enquadra em algum deles, ou o seu cliente se enquadra em algum deles, pode ficar tranquilo, dá uma olhadinha para confirmar aqui no artigo 11 da Lei 8213, que daí você vai tirar algumas dúvidas com relação a isso. Se tiverem alguma dúvida, alguma indicação, algum tipo de segurado específico que vocês queiram que a gente trabalhe um pouco melhor, porque pode ser um pouquinho mais complicado, coloca aqui que a gente trabalha ele e daí tenta tirar todas essas dúvidas, tá bom?
Um abraço, pessoal, e não esquece de compartilhar o vídeo. Até mais.